Salve Maria, pessoal, tá entrando aqui. Hoje nós vamos ter uma live com um grande amigo, autor deste livro aqui, Os Anjos na Vida dos Santos, José Eduardo Câmara, que acabou de entrar aqui na live. Vou convidar para ele participar da nossa live aqui. Com uma pessoa muito especial, tradutor desta obra aqui, desse calhamaço. Boa noite. Boa noite, José Eduardo. Salve Maria. Salve Maria. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Maravilha. Grande honra estar com você aqui para essa live. Uma live muito importante que eu acredito, né? Que vai ajudar muitas pessoas, inclusive eu. Espero que sim. Se os anjos assim permitirem. Amém. Se você quiser se apresentar para o pessoal que não te conhece. Claro, meu nome é José Eduardo Câmara, eu sou tradutor, sou escritor do livro Os Anjos na Vida dos Santos e nos últimos talvez 7 anos a gente tem desenvolvido um trabalho com teologia e vida dos santos, através de uma presença virtual, do claustro, e através de tradução e trabalhos, né, de espiritualidade monástica, de vida e escrita dos santos. Tem sido o nosso objetivo nos últimos anos. Sim, grande apostolado, né? Dando aulas no Centro Anchieta também, aulas muito Exatamente. boas. Em todo lugar que me chamam. Sim, maravilha. Primeiro eu gostaria de dizer que é uma grande honra, né? Já falei, estar aqui com você, é uma grande influência. E agradecer pela sua obra, Os Anjos na Vida dos Santos, e por traduzir essa obra do Padre Arenteiro, que eu acho que é muito importante. É uma obra belíssima, com uma escrita, eu estava lendo, muito bela a escrita do Padre, falando sobre a vida espiritual, né, e tudo mais. E eu acho que assim a gente já pode começar falando um pouco dele mesmo, né, se Não, você quiser é começar. claro, assim, o Padre Inteiro é um tema muito caro ao meu coração, porque ele entrou na minha vida pessoalmente no momento que eu precisava de ajuda e a providência me fez encontrar ele. O Padre Inteiro foi restaurador dos estudos místicos na Espanha, e através desse trabalho, sobretudo dentro da Ordem dos Dominicanos, ele influenciou o grande renascimento de estudos místicos no começo do século XX. Daí o Padre Garrigou Lagrange, as grandes revistas que surgiram na França, na Espanha, com a própria revista do Padre Inteiro, e na Itália, um trabalho conjunto, claro, com outras ordens, mas teve uma grande repercussão. O Padre Inteiro tinha uma característica pessoal dele. Ele não começou estudando teologia, né? O Padre Inteiro, de formação, quando ele entra nos dominicanos, a formação que a primeira dele é biologia, né? Ele era preparado para ser professor. E é um encontro providencial quando ele vai atender a direção espiritual das monjas dominicanas. Ele encontra no confessionário a primeira das místicas que a providência vai mandar, uma irmã Pilar, que ele encontra, ele percebe que para poder dirigir ela ele tem que estudar. Ele compreende que todos os temas de teologia mística, de verdadeira mística tradicional, como ele vai chamar, de Santa Teresa, São João da Cruz, são realidades que acontecem nas almas, né? E a partir de então uma série de outras almas vão entrar na vida dele, ele vai entendendo nisso um chamado para aprofundar e entender o papel que o estudo da mística teria na nossa vida. E a importância, inclusive, de popularizar, porque é uma característica do Padre Inteiro. Ele, inclusive, nesse livro ele fala que a teologia mística é a verdadeira apologética. Sim, A partir do momento que a gente mostra para as pessoas o que a igreja tem de mais bonito, que é a santidade, então nós fazemos a melhor apologética possível. Quando o padre está escrevendo esse livro, tem um detalhe interessante desse Evolução Mística, depois ele vai escrever outros, né? Depois da polêmica desse livro, ele vai escrever um segundo, que ao mesmo tempo que ele termina esse livro, acontece um fato para ele muito importante, que é o personagem oculto do livro, que quem vai lendo vai percebendo nas notas, que é a Irmã Maria, Rainha dos Apóstolos. Essa religiosa ele conheceu muito jovem, ela não era religiosa ainda, por uma amizade em comum, então ele começa a fazer uma direção espiritual com ela na adolescência. E ele começa a perceber como a atuação dos dons do Espírito Santo já estavam na alma dela. E, de maneira intercalada, ela entra na Sociedade Maria Reparadora e ele vai estar com ela nos últimos dias da vida dela, né, quando ela já está consumada, né? Então você vai ver que nas notas ele vai colocando em que ponto ele foi encontrando a Irmã Maria Rainha dos Apóstolos. Inclusive, num momento, enquanto ele escrevia o livro, ele lia textos para ela e ela conseguia dizer para ele: é isso que eu estou vivendo agora. E para ele aquilo foi uma emoção. Ele sempre, inclusive depois colocava um retratinho dela,
que ele mantinha consigo. Porque mostrava para ele que aquilo não eram só palavras de 500 anos atrás, né? Porque ele fala que constantemente se dá a entender que a santidade é uma coisa do passado. E ele pôde palpar ali na direção espiritual, na obra, na maneira com que a graça tinha transformado ela, no amor ao sacrifício, né, a ponto de marcar o nome de Jesus no seu peito. Quer dizer, ele mesmo fala, eu encontrei uma adolescente numa menina frágil, delicada, tímida, e eu vou reencontrar uma mulher já na plenitude da vida espiritual, já se oferecendo a Deus, fazendo da sua vida uma oferenda pela igreja. E para ele é muito importante, porque ele via como uma confirmação do que esse livro devia ser. Ele é um livro diferente dos outros livros de mística. Se você reparar, ele é bem diferente, por exemplo, das Três Idades da Vida Interior, né? Do Padre Garrigou. É bem diferente. Ele tem uma ordem. Pode falar. Pode continuar, pode acabar o raciocínio. Ele tem uma ordem orgânica. O que o padre quer mostrar é o papel da mística na igreja, né? Ele foi professor em Roma de eclesiologia, e como essa vida interior é orgânica, do batismo que nós recebemos, e com isso recebemos a graça, né? E a semente da vida eterna, como os dons do Espírito vão formando Cristo em nós, como as noites escuras vão se sucedendo dentro dessa mesma crescimento orgânico, né? Então, para ele é muito importante que as pessoas lendo, compreendam e tenham o desejo disso. Porque no Questões Místicas, inclusive, tem um questionamento, porque perguntavam muito para ele. Se a mística, então, é um tema para todo mundo, se todos estão chamados à santidade, por que então, na prática, são tão poucos, né? E a resposta que ele vai ter nesse livro também, no Questões Místicas, é porque quando a vida interior se aprofunda, se apresenta a nós a cruz ninguém quer. O consolo, que é o começo da nossa vida interior, todo mundo quer. Mas na hora que a cruz começa a vir alma para nos amadurecer, então a gente não quer mais. E uma das características dele é colocar sempre o papel da cruz, né? Sim. A partir de um certo momento, a providência foi mandando essas pessoas para a vida dele. Ele passa a ter missões, né? Nós nem sabemos a lista de todos os filhos e filhas espirituais que ele teve. Nos Graus da Oração, que é um livro do Padre Inteiro que eu também traduzi, inclusive tem citações com iniciais que nem nas edições atuais se tem rastrear quem são aquelas pessoas, né? Você vê que até a audácia de publicar uma pessoa ainda viva, né? Porque para ele foi providencial. E nos últimos anos da vida dele, com as pessoas que a providência mandou. Primeiro, né, eu até tenho um capítulo no meu livro para cada uma dessas pessoas. Para a Venerável Madre Madalena de Jesus Sacramentado. Que por que foi providencial? Porque ela era passionista, ela tinha chegado à Espanha. A Madre Madalena entrou no mosteiro que Jesus pediu a Santa Gema Galgani, em Lucca. Desse mosteiro se tentou fundar no México, o México estava na Revolução Mexicana, e ela chega na Espanha providencialmente. Ela ouve Jesus que diz para ela, te espero na Espanha. E quando ela chega na Espanha, ela encontra o Padre Inteiro. Ela mesmo diz, no momento que eles se encontram, foi um encontro, nós vimos a alma um do outro. Porque ser filho espiritual do Padre Inteiro era muito difícil, ele era surdo. Né? Toda essa obra dele, ele era surdo, ele usava um instrumento longo, onde você tinha que falar na ponta para gritar para ele conseguir ouvir. Tudo isso ele fez com uma deficiência. Né? Ainda bem jovem ele começou a perder. Então muitas das religiosas que iam se confessar desistiam de confessar com ele, porque significava que no parlatório você tinha que gritar, porque senão não ouvia realmente não. Né? E por isso que grande parte da direção com ele era feita por carta. Sim. Porque era mais fácil para ele. Como que as coisas de Deus são, né? E ele foi um grande diretor espiritual, pelo que eu entendi. O próprio Garrigou Lagrange, em uma das suas cartas que contém aqui nessa obra, não estava conseguindo, e Garrigou Lagrange, que foi um grande escritor de mística, né? Não estava conseguindo resolver uma questão e passou para o Padre Inteiro. Então, exatamente. É a questão da Madre Francisca de Jesus, que é um livro que também a gente tem no Brasil, que foi filho espiritual do Padre Garrigou, que teve uma longa noite escura que se sucedia, né? É isso que eu queria falar, que eu lembrei agora. Porque quando eu estava lendo o livro As Três Idades da Vida Interior, o primeiro tomo, eu fiquei com um grande desejo de ler aquilo ali aplicado na prática. Porque quando a gente vai ler esses livros de mística, de ascética e mística e tal, é uma coisa bem estruturada, uma coisa... Ele vai falando passo a passo. Mas isso tudo não é uma teoria vazia. Se concretiza na vida dos santos. Isso que é tão belo, né? E cada um com uma vocação diferente. Sim.
Com Sabe, uma certeza. das características para mim que o Padre inteiro foi um dom que ele recebeu do Espírito Santo, era essa habilidade de conhecer os talentos das pessoas que entravam na vida dele. Então, quando ele, por exemplo, ele encontra a Madalena, ele sabe, ele entende que ela tem uma vocação a escrever. Não é todo mundo que tem. E ele então tem o projeto da revista, né? Que era um projeto que começou através de um grupo de leigos que frequentava, que era ter uma revista espanhola de mística. E Isso. ele encontra a Madalena e descobre que ela tem habilidade. Ele vê. E ela começa a publicar, e ela vai publicar durante a vida toda dele, depois até a morte dela, em 1960, é, com o pseudônimo de J. Pastor. Porque Sim. você sabe, a ideia era a seguinte: uma mulher escrever numa revista de mística nos anos 20, vai criar uma curiosidade. Ela própria nunca quis aparecer em nada, né? E com o pseudônimo de J. Pastor, o padre percebeu que não era propriamente visível entender se era um homem ou uma mulher. Tanto é que os leitores da revista achavam que era um homem, mandavam cartas de direção espiritual. Né? E o padre inteiro entendia isso, tanto é que num dos congressos de teologia que ele foi, ele pede que ela escreva um texto para que ele leia lá. Veja como ele tinha uma Nossa. habilidade muito grande de saber o talento e as luzes que ela recebeu, que não era igual de nenhum outro, era dela, né? E Humildade, para né? mim isso sim, é um dom maravilhoso, porque mesmo após a morte dele, né, quando ele falece, ele tem uma coisa, a paternidade espiritual dele deixa que também ele entregue as suas filhas espirituais mais queridas para diretores e padres que ele confia, né? Então a Madre Sim. Madalena também fica com o Padre Lozano, que era o discípulo predileto do padre era inteiro, porque era muito importante continuar. Eles Com certeza. entendiam que isso é para todo mundo. Então a revista tinha que ser simples. Sim. Tinham textos piedosos, momentos de oração, teologia mística, clássicos, mas em forma apostólica, que as pessoas pudessem entender. Né? Como Tanto é seria que isso tudo importante, começa com leigos. É muito importante. como seria importante aqui no Brasil, né? Seria muito bom, muito interessante se tivesse. Seria muito importante. Porque, inclusive, quando você dá para as pessoas os textos dos místicos, isso leva mais as pessoas, inclusive, a querer, porque você vê como aquilo é autêntico. É o efeito que Santa Sim, Teresa tem quando alguém lê o livro da vida, por exemplo. sim. Né? A famosa conversão da Edith Stein, quando ela fala aqui está a verdade, né? A Uhum. autenticidade daquela experiência é inegável quando se lê, que ela é Sim, completamente transparente. Então também o Padre inteiro tem até uma espécie de obsessão dele, é encontrar o máximo de citações possíveis. Esse livro é uma sim. multiplicação de citações, né? Eu fiquei espantado quando eu estava lendo primeiro o grande número de citações de referências bíblicas que ele usa. Ele usa muita referência bíblica Muito. e É. muitas notas de rodapé, assim, com citações. Às vezes a página tem mais notas do que o próprio texto. É muito. São notas E de ele frases mesmo. alterando. Demorou muito a Sim, publicar o Evolução Mística por isso. Ele ia aumentando. Ele cada hora queria sim, colocar mais notas. Então, como antes a gráfica não permitia ir alterando, né, porque o sistema gráfico não permitia, ele ia aumentando a cada edição o número de notas. Né? Era uma das questões de consciência dele. O número de livros que ele tinha, e assim, talvez poucas pessoas tenham conhecido tanto de mística espanhola como ele. Sobretudo sim. as escritoras místicas do século de hoje espanhol, séculos XVI e XVII, que são muitas, e a maioria não tem nem reedição, ele ia atrás e arranjava manuscrito, essas que ele vai citando abundantemente, né? Ana Maria de São José, Ângela Maria da Conceição, assim, que até hoje não se encontra para comprar. Mas eu acho que isso é muito importante para que exatamente aquilo que eu falei, trazer para a prática e para mostrar que não é uma coisa vazia e sem sentido, que não se, igual você falou, não é uma coisa que só está nos livros de 500 anos atrás. Hoje em dia é possível ser santo também, na época do padre também Sim, era possível ser porque santo. o principal artífice da santidade é o Espírito Santo. Sim, E nós, quando recebemos o nosso batismo à graça, recebemos esta semente para a vida eterna. Então, o que é sim, a vida mística? Né? É o desenvolver desta graça batismal. Por isso que vai ter tanto período no livro sobre a inabitação da Trindade, o papel do Espírito Santo e a adoção como filho de Deus, com muita citação dos patrística. Né? sim, Ele se vê que ele acaba tendo um amor especial pelos padres gregos, né? Essa centralidade da unção do Espírito Santo, né? No momento que a Igreja pedia isso, né? Porque o Papa Leão XIII pediu um,
que a igreja se voltasse ao Santo Divino Espírito no novo século, né? E ele cita nominalmente esse pedido na Evolução Mística, e porque é o que ele palpava na vida dele, ainda que ele próprio não era uma pessoa que tenha tido muitos dons místicos extraordinários, ele, né? Ele no fim da vida dizia muito: eu preguei muito sobre mística e eu mesmo vivi muito pouco. E me parece que é um pouco também desse desejo de perfeição que ele tinha. Ele pedia muito às filhas espirituais que encontrassem defeitos para ele. Que ele dizia que os padres no convento, os dominicanos, porque gostavam muito dele, não falavam para ele realmente todos os defeitos que ele tinha. Então você vê que até o fim da vida a pessoa ela mantém, é uma sede insaciável de Deus, né? E no segundo momento da vida dele, quando ele já está idoso, tem uma coisa que é completamente improvável que acontece, que é um encontro com uma Clarissa, né, a Venerável Madre Amparo do Sagrado Coração. Eu também falo dela no meu livro, que é muito mais jovem que ele, mas a quem Jesus pede a construção de um mosteiro de reparação do Sagrado Coração. Então ele se vê já mestre feito, dominicano, fundando um mosteiro de Clarissas. Era tudo para não dar certo, né? Haviam já mosteiros demais na região de Salamanca, e ele consegue, ele funda esse mosteiro, é onde ele está enterrado hoje, ao lado da Venerável Madre Amparo. E é um mosteiro até muito grande hoje, que são 60 monjas atualmente que moram lá. Né? Um mosteiro dedicado à reparação ao Sagrado Coração de Jesus, que era o caso. Então você vê como a vida da pessoa até o fim vai dando voltas. E com a fundação da revista, vem a fase apostólica dele com a devoção ao amor misericordioso. Ele vai conhecer essa devoção que começa com uma religiosa da Visitação francesa, Maria Teresa de Zandé. A Visitação é a ordem fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, né? É a ordem de Santa Margarida Maria. E através da estampa do amor misericordioso e dos escritos dessa mística francesa, ele começa a fazer um grande apostolado na Espanha, divulgando nas paróquias, nos locais onde ele ia, através da revista. A revista passa a ter edições, então ele passa a ter folhetos de oração, um folheto da consagração ao Espírito Santo, que o padre Rui Marim traz no livro dele sobre o Espírito Santo, né? Um livro sobre a Associação de Amor a Maria Santíssima, que é um texto, na verdade, da Madre Madalena, né, que ela fala que é o motivo do crescimento espiritual dela, que é fazer 2 visitas diárias à Maria Imaculada, né? Então ele passa a ver que aquilo é um grande apostolado, porque isso aqui não pode ser só palavra, porque ainda que, assim, é um livro grande, mas é para todo mundo. Não que todo mundo vai ter os mesmos dons extraordinários. E o padre vai repetir isso várias vezes, né? Não se trata de dons extraordinários. Isso não é o principal. O principal é esta obra que o Espírito realiza na alma, transformando a alma em Cristo. É essa transformação em Cristo. E que todos podem alcançar, né? Basta ser generoso. Sim, né? E cada um alcança do modo único que Deus tem para a pessoa. Sim. Não existem 2 vocações iguais. Eu achei muito bonito, eu estava comentando com você antes da live, né, sobre essa questão dele, porque ele até aborda no livro, não podem existir santos do tamanho de um São Pedro, um São Paulo, dos apóstolos, né? Aí ele fala, não, pode sim existir santos e deve existir santos. Ele explica o desenvolvimento do corpo místico da igreja. Claro, os maiores santos de todos os tempos são os apóstolos. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que eles sentarão para julgar as nações. Só que, ao mesmo tempo, quando esses grandes santos se vão, o próprio Espírito Santo vai criando, ele fala como novos órgãos no corpo místico. Sim. São almas que devem ocupar aquele mesmo ministério e aquele mesmo dom, seja na reparação, seja na pregação, seja na missão. E constantemente ele está suscitando isso, para que o corpo místico se expanda, né? Porque é o que a gente quer, né? O reinado de Cristo é isso, é que Cristo Jesus e o Espírito expandam o reinado de Cristo em todos os âmbitos do mundo, né? Por isso é um reinado espiritual e social. E para isso é preciso que existam santos em todos os estados de vida. Com certeza. Dudu, deixa eu só falar com o pessoal que está perguntando qual é o livro. Esse livro aqui é Evolução Mística. E o livro do próprio Eduardo, Os Anjos na Vida dos Santos. São 2 livros maravilhosos. Recomendo que comprem e leiam. Muito bom mesmo. Para quem não sabe, o José Eduardo Câmara, ele publicou esse livro, escreveu esse livro, e esse aqui ele traduziu. Com a graça de Deus, ele traduziu para a gente. Esse era um sonho louco, ninguém achava que ia acontecer.
Porque isso eu agradeço sinceramente ao CDB de ter tido a coragem de fazer um livro tão grande, né? E Deu ter tão certo. apostado nessa ideia. E deu tão certo. Eu achei que a campanha foi uma das maiores campanhas que eles conseguiram mais arrecadar dinheiro para a E isso comunidade. mostra também a sede que as pessoas estão de conhecer mais a vida interior, né? Porque o Padre Inteiro é puro isso. Não, você não vai encontrar nada no Padre Inteiro que não seja é, Sim. isso. Ele é um Você apaixonado fala de uma Deus coisa, completamente. você fala uma coisa na introdução que você escreve, né, o prefácio, falando que as pessoas têm muita sede hoje, muita sede, só que elas não têm nas paróquias, é muito difícil encontrar pessoas com formação, Né? que ofereça, que mostre para elas a santidade, né? Aí elas E é por acabam, isso que muita infelizmente, gente acaba procurando coisas erradas, né? isso, Inclusive fora acabam da saindo. igreja, em esoterismos e outras coisas que pipocam aqui a colar em todos os lugares, né? Porque elas têm sede realmente de conhecer Nosso Senhor e não tem pessoas que apresentem este caminho, né? Uma mística que o padre inteiro conheceu, que é a Madre Maria dos Anjos Sorazo, que foi religiosa concepcionista, e tem até uma engraçada que o padre queria que ela escrevesse um texto para ele publicar e eles meio que altercavam, que ela falou, não, padre, não vou escrever e tudo. Ela escreveu muito, mas ela sempre sofria de um certo modo para escrever. Ela dizia isso, que muitas almas não encontram a vida interior verdadeira porque elas procuram em coisas erradas. Ela mesma fala que as pessoas vão ler um livro de mística procurando analisar em que ponto e que fenômenos místicos acontecem na sua vida. Quando que o Sim, centro da nossa vida interior é o evangelho e o catecismo. Né? A verdadeira vida espiritual é baseada na doutrina, no credo. Se você ler esse livro, você vai ver inteiro que ele é recheado de citações do credo, do evangelho, da Sagrada Escritura, porque é isso, esse é o fundamento. E a Márcia Soares fala no terço, porque o que é o terço? É a meditação da vida de Jesus e Maria. É isso que é que um o rosário é. evangelho. É, É o evangelho. E exatamente. se a gente consegue apresentar para as pessoas isso, e a gente faz o trabalho de apresentar essa face resplandecente da igreja, porque muitas pessoas que dizem odiar a Cristo e a igreja, na verdade, isso é até uma citação do Fulton Sheen, odeiam o que eles pensam que a igreja é, não aquilo que ela realmente é. E quando a gente faz o trabalho de mostrar para eles a santidade, a gente mostra a obra do Espírito Santo nesta alma. A gente mostra como Sim. esta obra de Cristo continua viva na igreja. Não é uma coisa há 500 anos atrás, há 700 anos atrás. Não, mas... Né? E é uma tentação nossa, inclusive na nossa vida. É quando a gente lê uma vida de santo, fala isso era antigamente. Sim, Agora sim. mudou, agora, né? Não é mais, né? E o Espírito Santo continua com a sua mesma atuação, né? Cristo continua batendo na porta, como fala o livro do Apocalipse, e depende da resposta. E a experiência do Padre inteiro é a seguinte: no momento que ele se dispôs a estudar e a fazer a direção espiritual, Deus mesmo mandava essas almas para ele. Olha que maravilha. E essa foi a experiência que os outros dominicanos acabaram fazendo com ele, espanhóis, porque eles também começaram a testemunhar como aquilo era vivo, né? Como também testemunhavam que existe uma falsa mística, né? Que tudo Sim. isso, né? O próprio Padre inteiro teve que lidar com isso, né? E é daí que vem a necessidade de ter a nossa vida fincada em virtudes autênticas, né? Em humildade, em obediência e tudo. Porque me parece que é uma coisa até muito comum hoje na igreja, achar que a vida mística é para pouca gente, olha, não fala, é muito repetitivo, né? Ou fazer como se o contemplativo, o místico, fosse uma criatura alienada do momento presente. Quando a história Sim. da igreja provou todo o contrário, né? As Pelo pessoas contrário. que mais influência tiveram no momento presente do seu tempo, através de obras para os pobres, através de meditação, foram grandes místicos, né? Bastaria um São Francisco de Francisco Xavier, Assis, São Francisco de Francisco de Assis. Assis, Santa Catarina de Sena, são pessoas que Santa Catarina de Sena, não sei, eu nunca estudei a vida dela profundamente, mas ela enviou cartas para o próprio Papa, né, na época. Papa, Então, para monarcas, para nobres, para padres. Ela fala, né? A Catarina de Sena, ela tinha, sendo tão jovem ainda, mas um grupo que a chamava de mãe, né? Ela realmente inicia, ela vai ao Santo Padre em Avignon, né? Durante a crise de Avignon, e uma mulher transformada em Cristo, né?
que ela era naturalmente muito delicada. Quando a gente lê o Diálogo, por exemplo, que é um livro forte, profético, né? Você não vê... Ela, na biografia, era uma mulher muito delicada, autêntica, feminina e tudo, mas com uma força que era como se, né, não tivesse fim, né? Essa transformação em Cristo na sua paixão pelos os estigmas ocultos, né, invisíveis, dava a ela uma força tremenda. Esse, inclusive, é uma das coisas que o Padre Inteiro traz, que ele dominicano, ele vai trazer mais beatas dominicanas que você já viu na sua vida. Nunca ninguém viu tanta escritura. E Santa Catarina de Siena, claro que é a mais famosa, mas tiveram muitas. E ele vai tirando uma seleção de, né, Rosa de Lima, Catarina de Ritt, ele vai multiplicando o número de a geografia. E mesmo escritores, homens, né, Henrique de Suso e muitos outros, que ele bebe da ordem dele, né? Porque a ordem dos pregadores, o estudo para eles é parte essencial da sua espiritualidade. E eu também acho que existe uma capacidade que ele teve de entender que há uma disponibilidade nas almas, mesmo nas mais simples, né? Porque também não vamos idealizar. A Espanha que ele conheceu foi uma Espanha muito difícil. A partir do século XIX, com os regimes liberais espanhóis, a igreja sofreu, inclusive foi despojada de seus bens, houve a expulsão dos jesuítas, a volta dos jesuítas, teve uma série de... Então havia havia uma necessidade catequética. Quando ele fala que houve um tempo que até as criancinhas sabiam que elas eram templos de Deus, essa é uma chamada de atenção para nós, porque quantas vezes na nossa catequese a gente soube ensinar para as pessoas que é de fé isso, que o batismo Sim. nos fez templos de Deus, né? Como de São Paulo. E ele entende que ele tem que trabalhar com essa, né, Espanha. É tanto verdade que pouco tempo após a morte do Padre Inteiro, durante a perseguição religiosa da Espanha, mesmo dominicanos que ele conheceu foram martirizados, né? Então ele entende, não é que ele estava vivendo no mundo ideal. É algo também que nós temos que nos perguntar, é que a possibilidade nossa é muito maior que deles no sentido técnico. Por exemplo, eles escreveram um livro desse tamanho e editar esse livro há 100 anos atrás era algo que era uma proeza técnica. Sim. Não é como nós que podemos hoje sentar no computador e digitar. Porque também nós temos um pouco de achar que a nossa vida é mais difícil, a nossa vida é muito fácil. Porque nós temos, para evangelizar, nós temos um Instagram. Ele não tinha absolutamente nada disso, né? Se ele tivesse... ele não tinha um e-mail, ele não tinha... né? Ele tinha que ir nos lugares, ele tinha que pregar retiro, ele não tinha... E me parece que se ele tivesse vivo, a revista hoje teria muitas outras facetas, né? Porque ele viu na revista a faceta de ser popular, né? E o número de assinantes que ele conseguiu vinha dessa ideia de ver que esse conteúdo aqui é assim para todo mundo. Sim. Esses textos da Santa Ângela de Foligno, Santa Maria Madalena de Paz, é para todo mundo. É bonito, às vezes é muito difícil, mas é uma maneira de incitar as almas nesse amor. Porque também tem uma coisa, muitas pessoas, falta nelas esse desejo, esse anseio por Deus. Seja porque elas não sabem alimentar o fogo do amor com a aceitação das cruzes e das penitências que a providência nos dá, seja porque elas não conheceram a Deus, né? A gente ama o que a gente conhece. E a gente, para amar a vida espiritual e desejar, a gente tem que conhecer, né, por onde começar e conhecer como Deus é amoroso. Porque a experiência inteira da vida espiritual é uma experiência de amor. Por isso que o máximo grau de união nesta terra chama-se matrimônio espiritual, matrimônio místico. É uma união de amor. E esse é um tema que a gente tem que explicar, que as pessoas ficam um pouco confusas. É verdade que a igreja sempre atribui o termo esposa às virgens e às consagradas. Mas, de um modo geral, todas as nossas almas são esposas de Cristo. E esta obra de transformação em Cristo é para todo mundo. Cada um, claro, vai viver com uma tonalidade diferente, para dizer assim. Mas é para todos. E é uma obra de amor. Se as almas não entendem o quanto Jesus é amável, ou elas não conhecem esse amor misericordioso de Cristo, elas não vão. O livro é um testemunho à infinita bondade de Deus, né? Porque nos fez filhos de Deus, nos fez templos de Deus, né? Nós participamos da vida divina, né? Ele nos chama a uma vida altíssima no céu, e já nessa terra nos faz participar de tantos dons, pelos sacramentos, pela Eucaristia, né? O Padre Inteiro explica bem como a comunhão é um momento particularmente importante para a vida espiritual e para a vida mística, né? Você pode ver que os grandes místicos recebiam graças durante a ação de graças da comunhão.
Pois é, ele recomenda ao padre Garrigou Lagrange, eu acho, né, a fazer uma ação de graças após a missa de 1 hora das De irmãs, uma né? hora. Foi uma recomendação que uma irmã deu para ele, né? Aí ele começou a É, espalhar. Olha como que maravilha. é Minha filha, muitas coisas ele sabia de pessoas de almas santas que ele foi conhecendo, né? E a gente acaba não sabendo rastrear, porque ele conheceu muitas pessoas, né? Olha, na biografia sim, dele, diz que mesmo o período que ele esteve em Roma, que é o período que ele conhece o padre Garrigou Lagrange, ele teve filhos espirituais lá. Então, para você ver como também a semente que a gente lança vai crescendo, né? De com maneira certeza. grande. E ele sim é um enamorado da Eucaristia. Você não tenha dúvida disso. Que a vida espiritual baseada no sacramento, na Eucaristia adorada. A irmã Maria Rainha dos Apóstolos, que é essa primeira filha espiritual dele, que ele dirige enquanto escreve a Revolução Mística, era de uma comunidade chamada Sociedade Maria Reparadora, fundada pela Beata Maria de Jesus. Tem algumas citações dela aqui nesse livro. Cujo o carisma, foi uma inspiração de Nossa Senhora, era dar almas que cuidassem da Eucaristia, que amassem e reparassem a Eucaristia como Maria. Daí o nome Maria Reparadora. E ele fica bem tocado. Tem mais de uma vez que ele cita a Beata Maria de Jesus. E isso para ele foi muito importante. Era entender que ali estava Cristo vivo, que ele é a santidade é ele, né? Sim. Ninguém pode se fazer santo por seu próprio esforço. O nosso esforço Sim. só existe por impulso do Espírito, porque senão... A graça. A graça divina. Pegando um gancho no que você falou agora, e falou, não sei se você lembra, numa palestra que você deu lá na ala médica do Centro Anchieta, você falou que só os santos podem transformar o mundo. Não sei se você lembra. E você falou agora também da reparação. Ele fala muito sobre esse carisma de reparar, não carisma, não sei, de reparação aos pecados, essas pessoas que sofriam por outros. Você poderia falar um pouco mais também sobre esse tema, que eu acho que é muito importante. Não, é claro, o mundo, assim, as consequências do pecado original são palpáveis. Qualquer pessoa que disser para nós que não entende o que é o pecado, ela está se fingindo de cego, ela está louca. Basta você abrir a janela para você ver. Então, com o pecado original e as consequências também dos nossos pecados pessoais, é um milagre ver um santo. Sim. E ele é um grande milagre da história da igreja. Porque constantemente se acumulam os pecados, mas no meio daquela lama eles são como lírio entre espinhos, né? Que brotam por ação da graça. E ele muda o tempo por isso, porque ele traz Cristo e apresenta Cristo ao mundo que se afasta dele. O padre tem essa coisa da reparação porque ele vai experimentar, por exemplo, com a Madre Amparo, né, com quem ele fundou o mosteiro, ela tinha os estigmas, né, ela vivia isso de maneira bastante, participando inclusive espiritualmente da paixão de Cristo. É o papel da alma vítima, que é um termo que felizmente se usa pouco hoje, ou quando se usa não se entende bem. O que é? É a alma, se a santidade é unir a Cristo, unir-se a Cristo significa também unir-se ao ministério de Cristo vítima e Cristo sacerdote. São Paulo diz que no nosso batismo nós somos sepultados em Cristo para ressuscitar com Ele. Então já pelo nosso batismo nós fomos chamados a participar do mistério da sua cruz. E esse mistério é um mistério sim de reparação, um mistério de expiação. Para nós, porque somos pecadores, e pelos méritos de Cristo unido a Ele, pelo mundo e pela igreja. Então essa é uma dinâmica que sem cessar a gente vê na história da igreja, né? A decadência do mundo, a decadência do momento, o que o pecado traz as suas consequências, e ao mesmo tempo como o Espírito suscita e une essas almas a Cristo, porque também não é só o sofrimento. O sofrimento todo mundo sofre, né? Todos nós nessa vida, mas é esse sofrimento unido a Cristo, que é uma obra que o Espírito faz nas almas. Em algumas almas como nós, nos batizados comum, que isso é para todos, né? Isto é aceitando o sofrimento ordinário, sim, que é o que Cristo pede a nós. E em outras almas, elas têm isso como um carisma e um dom particular. E isso é o que às vezes chama vítimas extraordinárias, né? Que são pessoas que têm uma missão própria para um tempo, para reparar uma categoria de pecados, conforme Deus vai formando nela, né? Nós tivemos muitas almas oferecidas pela santificação dos sacerdotes. Por quê? Porque o momento que um sacerdote se santifica,
através dele as graças em todos os fiéis, né? Sim. Por exemplo, você falou da carta do Padre Garrigou, né, que tem no começo. Quando o Padre Garrigou teve que lidar com a Madre Francisca, para quem não sabe, a Madre Francisca de Jesus foi uma mística brasileira que fundou uma companhia, a Companhia da Virgem em Roma, e foi filha espiritual do Padre Garrigou Lagrange. Ela se ofereceu pelos sacerdotes, era algo próprio do carisma dela, e por isso ela teve que sofrer muito. Né? Essa transformação em Cristo era uma coisa muito palpável para ela. Inclusive, numa certa vez, o próprio Cristo imprimiu a sua face na parede da cela dela. E o Padre Garrigou queria entender como que esses sofrimentos não acabavam e como consolar uma pessoa, porque não é simplesmente um sofrimento comum. O sofrimento espiritual, a desolação, para uma alma que ama a Deus é uma coisa tremenda, porque ela só deseja a glória de Deus e ela se sente separada dele, né? E é quando ele pede que ela escreva ao Padre Inteiro. Porque ele sabe que o Padre Inteiro vai entender o que é isso, essa morte mística, esse sofrimento. Porque é parte do dom dela, né? Do chamado que ela teve. E foi algo que durou nela até a vida. E isso foi tão tocante para a Madre Francisca que ela recebeu em Roma uma comunicação interior no momento que o Padre Inteiro morreu. E ela disse para o Padre Garrigou que ela já sabia que o padre tinha falecido, né? Porque aí também quer provar uma outra coisa. Quem lê uma biografia do Padre Pio, por exemplo, é uma das coisas mais impressionantes, porque ele foi uma grande alma reparadora, talvez a maior do século XX. Era essa união de almas que ele tinha com muitos outros almas reparadoras no mundo. E ele dizia para as pessoas: por que você está vindo aqui? Por que você não vai em tal lugar, tem uma alma santa? Porque ele tinha essa união espiritual, que são pessoas, são almas que Deus mesmo uniu. É o São Francisco de Sales, Santa Joana Francisca de Chantal, Santa Gema Galgani e o Venerável Padre Germano. Deus vai unindo essas almas. Né? Você falar da reparação, quando na vida de Santa Gema, né, nossos trabalhos começaram com Teologia e Vida dos Santos, com a biografia, uma reedição da biografia de Santa Gema. A vida dela foi muito oculta. Hora nenhuma havia coisas externas. Excetuando num momento em que Jesus disse que ela deve dizer ao confessor, ao diretor, ao Padre Germano, que vai ao Papa. Que era um momento que é mostrado para ela o século XX. No sentido de que é mostrado para ela o que ia ser terrível. Né? Nós tivemos aí 2 guerras mundiais e tudo. E para que isso não acontecesse, ele tem uma frase muito triste que ele fala para Santa Gema: a minha casa se tornou teatro de divertimentos. Eu estou sozinho, eu não sou amado. Né? E ele precisa de almas assim, almas que reparem. Né? E para isso foi fundado esse mosteiro passionista de Lucca. Mas era mais que isso, né? Era um chamado para a igreja. Porque se nós não temos pessoas que se comprometem a se entregar a Jesus com generosidade, como é que a gente pode esperar que... A gente tem uma visão muito materialista do apostolado. A gente não entende que quem faz a obra é Nosso Senhor. A gente simplesmente segue o sopro dele. É ele que vai santificar as almas, na maneira com que ele quiser e na maneira que a gente for generoso bastante para corresponder. E a alma vítima, assim, o padre teve a ver com a Maria Rainha dos Apóstolos. Quem vai comprar esse livro, eu espero que compre, vai ler a descrição dos últimos momentos da vida dela. É extremamente comovedor ver aquela menina de menos de 25 anos, né? Entregar tão generosamente a sua vida para Deus, de maneira tão generosa pelas almas e pela igreja. Claro que ele ficou comovido, né? Ele mesmo fala a comoção quando ele soube que ela tinha gravado o nome de Jesus no próprio peito. Quer dizer, que amor é esse que não conhece limites? É o contrário do nosso amor. Sim. O amor que a gente tem hoje é um amor bem limitado. Agora, quando o Espírito Santo impulsiona esse amor, aí ele se torna de lá. Para o santo não tem limite. Sim. Sim. Se ele tiver aqui para a China, né? Ele vai. Tá bom. Isso, né? O que você falou joga uma luz muito grande sobre a questão do corpo místico de Cristo, da igreja, né? Da comunhão dos santos. Como você falou logo no início da live, a mística é a maior apologética. Se as pessoas conseguissem compreender isso, elas compreenderiam muito fácil os protestantes, por exemplo. Essa questão da comunhão dos santos no céu, as igrejas, né? Triunfante, militante e no purgatório, padecente.
Se Uhum. você quisesse falar um pouco mais também sobre esse assunto. Não, ele tem uma parte até que ele critica bem, que é uma característica bem própria da diferença entre a teologia católica e a protestante, né? É que, de maneira direta, essa experiência que a gente está relatando aqui, de transformação em Cristo, não é uma realidade que existe no protestantismo, né? Porque a experiência da graça para Lutero e para os reformadores é externa, né? Revestem como uma veste. Para nós, não. Para nós, ela penetra. Muda o E coração. com o impulso da graça, os atos do homem já não serão somente um abismo de iniquidades, mas poderão ser santos. Nós acreditamos que a santidade é possível. E a Sim, santidade é isso, é o Espírito Santo que, com a minha cooperação, vai transformar-me em Cristo. E no corpo sim, místico é uma parte imprescindível desse grande jardim que é a igreja, que é o santo que, permitindo que o Espírito bombeie o sangue precioso de Cristo por todo o corpo, auxilia aquelas partes do corpo que estão enfermas. sim, Sabe, existem partes do corpo que não têm vida mais, que elas estão ligadas à igreja pela fé e pela esperança, mas no qual elas não estão na caridade, elas não têm a presença da graça, elas estão fora, elas estão na desgraça. E é o santo que, com seu apostolado e com a sua vida, né, que é a presença do Espírito na vida dele, é que fazem com que esse corpo sempre possa se expandir. E é uma realidade da história da igreja que qualquer historiador aqui vai dizer: a igreja teve terríveis momentos na sua história, uns que a sim, gente tremeria de ver, mas sempre houve um punhado de almas fiéis. E através deste punhado de almas, a igreja sempre soube e pôde recomeçar tudo de novo. sim, É uma figura de linguagem, mas isso é constantemente. Não é uma vez, não é outra, né? Para usar uma coisa bastante gráfica. Quando houve a Revolução Francesa e a Revolução se expande para quase toda a Europa, através da Revolução, toda a vida consagrada acabou. Por exemplo, na França, os mosteiros foram destruídos, todas as ordens foram abolidas. A igreja acabou. Terra arrasada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a fidelidade dos mártires e uma figura como, por exemplo, Maria Adelaide Cissé, que é a fundadora das Filhas do Coração de Maria, que fundou um instituto propriamente naquele tempo, oculto, e que mais de uma vez foi presa porque escondia e ajudava padres. Então, o que faz uma pessoa dessa, né, que queria ser como um serafim de amor no mundo? Essas pessoas que era para não ter. Ora, acabou sim, a fé. Né? sim, E, ao mesmo tempo, a gente vê por que a fé não acabou na França? Porque nós tivemos um São João Maria Vianney, que sim, era um homem simples, que ninguém acreditava muito nele, que por causa da Revolução não teve uma educação formal cedo, né? Ele teve que ser educado já com uma certa idade no seminário, então isso que justifica um pouco do atraso, né? Que ele fosse realmente burro, né? As pessoas não fazem muita ideia. Com a Revolução foram abolidos todos os colégios, né? sim. Então, nós temos uma geração inteira que sofreu, sobretudo na França rural. E esta pessoa foi quem o Espírito usou para atrair uma França inteira de volta para Cristo. Então, Olha só. que lógica é essa? É aquela pessoa que humanamente, porque humanamente a gente é tentado, mesmo no apostolado, a procurar sempre o que brilha, o que é mais famoso, o que é melhor. Vai Sim. ser maravilhoso. E não é assim que o Espírito Santo faz, né? O Você falou próprio Catarina de padre, Sena, ele procurou uma menina, né? sim. O próprio padre Arenteiro fala: quanto mais humilde, quanto mais escondido, melhor. Ele fala isso É. nessa parte aqui da igreja. Como que Você Santo sabe que essa Agostinho. é uma experiência que as pessoas têm que fazer hoje, que é muito fácil acreditar numa santidade ou numa que seja brilhante, que ela Uhum. seja externa. E ignorar essa obra que o Espírito Santo está fazendo hoje em muitas almas. Se Sim, nós hoje recebemos a graça até de estar aqui, você pode ter certeza que existem outras almas no mundo, no corpo místico, intercedendo para que a gente recebesse as graças de Cristo. Nós temos o corpo místico espalhado no mundo inteiro. Só no céu nós vamos saber com gratidão essas pessoas a qual nós tanto devemos. Né? é verdade. Pessoas que hoje estão se sacrificando, seja no seu lar, seja num claustro, na sua Sim, fidelidade cotidiana, né? Nesse sacrifício que ninguém vê. sim. Porque, vamos ser sinceros, a gente até gostaria de ter sacrifício, se ele fosse visível. Se a É, gente pudesse ter a todo mundo, compaixão dos outros. se todo mundo
como que a gente é, né? né? É verdade, não, é É, verdade. É é, verdade que mesmo. quando esse sofrimento é completamente oculto ou desprezado, como em muitos santos foi, né? Que propriamente, vamos usar a maior santa dos tempos modernos, como foi de Pio XI, Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem diria que ela seria uma santa? Mesmo após a sua morte, né, como a frase da irmã, se canonizarem ela, terão que se canonizar todas as carmelitas. É, quer dizer, tudo aquilo, toda aquela revolução interior foi completamente oculta. Sabiam, talvez, as mais ligadas a ela, a Celina, a Maria da Trindade, né, que sabiam aquela obra, né, o ato de oferecimento ao amor misericordioso talvez tenha sido, do ponto de vista da espiritualidade, o que mais influenciou outras almas no século XX. A história de uma alma é um dos livros mais importantes da história da espiritualidade. Seja pelo conteúdo, seja pelo impacto que esse livro teve. Ele foi realmente um efeito de bomba, nós não podemos nem ver o número de vocações que esse livro causou, e causa até hoje. Mas que Sim. foi uma menina de 24 anos, quem daria alguma coisa para ela? Ela era de uma família bem, né, financeiramente, mas uma família como muitas. Né? É a Tiveram loucura da muitas cruz. vocações, os pais santos, né? Mas você vê que exteriormente ninguém via essa santidade. Sim. É a loucura da cruz, né? O próprio São Paulo já avisava pra gente lá atrás. Que Deus faz as coisas que parecem loucura para o mundo, pra gente é salvação, a cruz de Isso. Cristo e tudo mais. E isso é uma coisa central no Padre Inteiro. Se não existem mais almas místicas, é porque falta o abraçar a cruz. Sim, E ele fala de muitas almas estagnadas, né? Exatamente por isso. Porque elas ficam estacionadas no momento que a graça passa a pedir a elas uma generosidade a mais. Porque elas estão muito apegadas à própria vontade. E quem não pode se identificar com isso, né? é, a Paula Ângela perguntou como viver uma maior intimidade com Deus. Acho que essa pergunta é a mais importante de todas, né? Eu É. acho que seria interessante se a gente Começando a ter conseguisse. prática da vida de oração. A gente, claro, se convertendo, se você está no pecado, se confesse e volte a Deus, né? Prática dos sacramentos. Mas para a intimidade diária, a gente tem intimidade com quem a gente conhece. Sim, E a oração é fazer crescer a minha vida de amor com Deus. sim, Então, para ter intimidade, é preciso que a cada dia eu dedique tempo a Deus. E que durante o dia eu saiba fazer essa experiência de me sentir amado e amar. Porque a nossa oração deve ser toda fruto desse ato de amor, né? A Santa Teresinha morre com isso nos lábios, né? Meu Deus, eu vos amo. E essa intimidade vai crescendo assim. A maneira com que a vida de oração vai crescendo e que a pessoa chega a ser como o próprio manda Jesus. Orai sem cessar. sim, Porque Cristo e nós passamos a ter essa intimidade, né, de coração a coração, de alma a alma. E é assim que a providência vai agindo, né? Porque a providência vai nos enviando cruzes, contrariedades, alegrias, né, para que nesse caminho esse amor vá crescendo. Né? O que é a vida de santidade? É uma vida de divino amor. Né? A Maria sim, Madalena do Sacramentado, que é essa filha espiritual do Padre Pio, se chamava apóstolo do amor. Né? E ela dizia que a missão dela era dizer que a santidade é amor. sim, Mas sim, é amor, é a caridade que o Espírito Santo derramou na nossa alma, que vai transbordando conforme vai crescendo. E a graça vai crescendo conforme cresce a caridade. E a graça é uma semente cuja árvore toca a vida eterna. Então sim, nós começamos nesta terra a fazer a nossa ocupação do céu, que é louvar, glorificar, amar e adorar a Deus. Né? Quando a Elisabé da Trindade fala, né, que ao descobrir que um Deus chama amor mora nela, mudou toda a vida dela, né, que é o mistério da inabitação trinitária, é um tema muito importante para o Padre inteiro. Que a gente entenda que essa vida interior a gente tem que viver em nós. sim, Pela graça, Deus mora em mim. E isso sim, devia mudar totalmente, mudar inclusive a maneira com que a gente pensa no pecado. Porque olha que gravidade, você não só ofende a Deus, eu só não ofendo a Deus, como eu o expulso do seu templo, que é a minha alma. Então é muito grave. A partir do momento que sim, essa intimidade com Deus vai crescendo, o horror ao pecado vai crescendo. sim, Porque um vai crescendo com o outro. E crescendo o amor, como diz São João, se afasta o temor, se afasta o medo, e mais a alma vai experimentando a filiação de Deus, porque os dons do Espírito vão agindo, o dom da piedade, o dom da ciência, né?
E tem que ser diário. Sim, Né? Eu tem que sempre ser falo, eu sou muito repetitivo numa frase que eu falo, que a gente faça o cálculo. Quantas mensagens de WhatsApp eu mandei ou recebi num dia? Quantos atos de amor eu fiz num dia? Porque também isso começa a ver a prioridade dos nossos dias. Né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, sim, na nossa escala, o que é mais importante é amar e fazer Deus amado, porque os apóstolos só tinham força e os missionários de aonde iam fazer o que faziam por um amor extraordinário. Quando São Maximiliano Kolbe vai ao Japão tem que saber sem, japonês. sem saber japonês, sem ter dinheiro, sem saber nada, quer dizer, era um amor que não podia se conter, né? Por Sim, Jesus e pela Imaculada. É o amor que, no fim, fez ele se oferecer em substituição de um pai de família. Né? E é cada dia. Porque é muito fácil, às vezes, a gente ter essa coisa de agora eu estou me sentindo bem, e agora eu estou sentindo consolação, e agora eu vou rezar, mas no dia seguinte eu não vou mais nem olhar para Jesus. sim, Né? E ele continua, eu estou à porta e bato. Né? Se me abrir, cearei contigo. E passar a entender que a fonte desse amor, esse amor mora num lugar, que é o sacrário. Né? Das maiores tristezas do tempo moderno, é a tristeza da grande apostasia eucarística que a gente vive. A gente, com a boca, diz que crê na presença real, mas com as nossas atitudes nós o tratamos como o último. Né? Nenhum amigo nosso teria o desprezo que Jesus sacramentado tem. Né? Nós o recebemos com indiferença, não fazemos ação de graça, não o visitamos. Né? Nós tivemos anteontem, né, a festa de São Manuel Gonzalez, né, o bispo do Sacrário Abandonado. E isso para mim é muito profético hoje, é entender esse grito do abandono do sacrário. Ele está ali, é ele que sim, está ali. Se você quer uma escola, todo mundo agora quer um mestre, um guru, alguma coisa, né, porque está na moda. Ele está ali, sim. dia e noite. Então você quer crescer no amor, vá visitá-lo, vai estar com ele. Eu não sei o que dizer, diga eu estou aqui. Né? Eu me Depois das ofereço pedras como da eu. parede, como Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa Hum. d'Ávila não tinha o que falar, entrou no sacrário, sentou e começou a contar os tijolos, né? E depois Nosso Senhor falou que foi a melhor ação que ela já fez para ele, né? Como são as É coisas de porque a Deus? gente não tem que sentir. Sabe que nós Sim, não temos tem que um erro sentir. sobre amor? É que a gente entendeu, a gente tem a falsa concepção romântica que o amor é um sentimento. Não é Sim, verdade. Se a gente só ama as pessoas nessa terra por sentimento, nosso amor vale pouco. Né? sim. Pais, mães amam, é um ato de vontade. Às vezes você não sente nada. Vamos ser muito Sim. sinceros, às vezes nossos pais nos amam, mas eles gostariam de nos matar. Não vou mentir, é um fato. Mas eles continuam nos amando. Nós temos que amar a Deus não no nosso sentimento. Amar quando não se sente nada. Amar no meio de uma noite escura, amar no meio de uma dor, amar quando está tudo muito cansado, amar e confiar nele quando tudo cai por terra. Porque amar quando tem Sim. consolo é muito fácil. A gente É gosta que a bom. nossa barquinha esteja remando, esteja soprando. Aí você vai bem. Para o vento, você não quer remar. Sim. Né? Uma preguiça enorme que todos nós temos. Não, então vou fazer o seguinte, eu volto outra vez. Não, mas ele está ali. Você sentindo ou Sim. não? Né? Sim. Ah, mas tem comunhões que eu sinto e eu choro e eu Aí, estou feliz. Louvado seja Deus pelas suas lágrimas. Mas ainda que você não sentisse nada, ele está ali. sim. E vale mais para ele a tua presença. Né? Tem um texto muito bom sobre a oração do Monsenhor Luiz Maria Martínez, né, que é arcebispo do México, que ele fala que na oração Deus quer, sobretudo, a nossa presença. Eu estou Travou. aqui inteiro. Na hora que Como? você ia citar a frase do Monsenhor, travou e eu não consegui escutar, se você puder Ah, repetir. claro, ele fala que o que Deus quer na nossa oração é que a gente esteja presente. Ele quer a Sim. nossa presença. Eu estou aqui. Oferecer integral. Né? Então, se a minha cabeça, de uma maneira, perdeu a concentração, você retorna e fala, tá vendo, Jesus, eu tenho, nem a minha cabeça fica no lugar, mas eu estou aqui. Sim. Porque Perfeito. se nós não começamos a ter isso a cada dia, como é que a gente pode esperar que tenha intimidade com ele? Vai Sim. acontecer o que falava a Márcia Azul. A gente leu muito, mas se entrar em Cristo a gente não fez. O caminho único, que é ele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente não seguiu, não viu. Né? A gente sabe muitas coisas, mas não sabe o essencial.
né? É uma coisa que o Garrigo Lagrange ele fala numa das cartas aqui, eu estava lendo. Aí ele fala: o padre inteiro, não sei se foi o Garrigo Lagrange ou foi você na introdução, não sei. O padre inteiro ele pensava mais que na vida intelectual era melhor, nunca abandonava a oração em Uhum. prol dos estudos, por exemplo, né? A Não, oração sempre vinha em primeiro lugar e depois a vida uhum. de estudo, que é importante, sim, é claro, já que Claro. ele não deixava de orar para estudar ou É, para. inclusive para não permitir que o demônio use conosco essa vaidade intelectual de que no fundo nós somos muito superiores aos outros. Porque a Sim, oração também nos enraizando em Cristo, nos faz ter sempre diante de nós como nós somos miseráveis. Nos dá verdadeira sim, humildade. Porque é muito perigoso na nossa vida intelectual é, achar que nós estamos inchando como um balão. Esse é muito sim, isso aí perigoso. é uma ponto que eu dizia. Então não é um desprezo pelo estudo, ao contrário. É compreender que no estudo ele vem depois da oração. Porque esta vida de amor com Deus é o principal da nossa vida. Né? Sim, Devia ocupar todo o tempo da nossa vida. E é o primeiro mandamento. Você vê, o Deus é próprio tão bom que estudo, ele fez tudo para ser amável. Né? Ele não podia nos dar mais. Né? E ainda assim ele nos ordena que a gente ame. sim, Tão amável ele é. o Assim, próprio que quem estudo pode aqui, pedir que Jesus sacramentado quis permanecer em cada sacrário, sabendo e compreendendo todos os sacrilégios que iriam acontecer, pelo simples fato de poder que eu e você, tão miseráveis, o recebêssemos para ser nosso alimento. Quer dizer, é um transbordamento do amor. Quando na noite de Quinta-feira Santa ele fala que nos dá um novo mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a gente pensa que generosidade é a vida cristã. Como ele nos amou até a cruz e até a vida de sacrário, até a vida de hóstia. Né? sim, Está ali onde ele, não, onde ele só é desprezado. sim, Então, a santidade real só é possível pela ação do Espírito, que a gente, nessa mediocridade, é como a gente fala agora de ajudar o irmão. uhum, Nós temos uma obrigação, é um mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Mas qualquer pessoa sã sabe que tem momentos que a gente quer matar o próximo. E que se não é por impulso da graça, e se não é por amor de Deus, a gente teria ido embora. sim, Então, assim, quando a gente fala da voga que tem agora de um cristianismo social, os santos que realmente fizeram alguma coisa pelo pobre, e foram muitos, porque isso sim. é parte integral, né, que nós precisamos, nós temos uma obrigação de ajudar todos e todos os miseráveis, em qualquer, da miséria intelectual à miséria material. O santo é o primeiro a sentir esse chamado porque ele vê Cristo, sem Sabe ver Cristo. que Sabe que tem uma coisa interessante que muitas acusações, né, giram em torno que os cristãos na Idade Média, por exemplo, eles não é, se importavam com o próximo, porque eles tinham a cabeça muito no céu e por isso abandonavam aqui da terra e deixavam a esmo, né? E, que isso é uma grande mentira. E o É assim, padre o surgimento inteiro, dos hospitais, as próprias universidades, né, que algumas pessoas falam que não é claro. bom, mas, Não, e o querendo ou não, desenvolvimento hospitalar que teve grande, com a Ordem do Espírito Santo, do Beato Guido de Montpellier, que foi um dos primeiros. Até hoje em Roma, onde era o antigo Hospital do Espírito Santo, fundado pela Ordem do Espírito Santo, é um museu sobre a história da saúde, olha aí, que foi um dos mais antigos. Então, ao contrário, os santos tinham. Quem pode gerar uma figura como São Camilo de Leles, que fundou uma ordem não só para cuidar dos doentes, mas para cuidá-los com amor de mãe. Um homem que sim, ele próprio era doente, nunca cessou a chaga que ele tinha no pé, desde a juventude ele teve, dia e noite. Né? Quando o doente dizia para ele, posso te pedir, ele fala, você não pode, você tem que me ordenar. Quer dizer, quem pode gerar uma caridade dessa? E eu vou dar esse exemplo para mim, que é porque São Camilo de Leles viveu no período que se chama erroneamente contra-reforma. Eu chamo a reforma católica, porque foi o momento de maior despertar de santidade na história da igreja. Todos com obras de caridade. que maravilha, né? Sabe? O padre inteiro, que você falou agora, várias ideias, né? Ele É. falou aqui uma coisa interessante, você acabou de falar de cristianismo social. E ele fala Uhum. que tem gente que quer reformar o mundo, É. mas primeiro tem que reformar a gente, e É. depois as coisas acontecem por... Eu tô perdi a concentração, porque a live vai acabar daqui a 15 segundos. Vai fechar Tá. automaticamente.
Aí depois a gente volta para Tá falar bom. das coisas de Deus é muito bom e a gente até perde o tempo. Para a gente finalizar aqui, se você quiser, a gente pode continuar. Não, tá ótimo. Mas depois eu fecho o raciocínio, que a live vai Uhum. acabar